Olá, seja bem-vindo ao Salto para o Futuro. A leitura da paisagem pode trazer importantes contribuições para o ensino e para o aprendizado de história. Fora dos muros da escola, num passeio pela cidade, prédios, praças e antigas construções se transformam em pontes entre o passado e o presente. Marcas de diferentes épocas que o professor pode e deve explorar com seus alunos. Os espaços públicos de memória são o tema do Salto para o Futuro de hoje. Convidamos para o debate Paulo Rogério Chile, professor do Colégio Pedro II, aqui no Rio de Janeiro. Roberta Lobo da Silva, professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E Mônica Lima, professora do Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Pelo telefone 0800 21 6689, você pode participar ao vivo do debate. O número do fax é 0, código da operadora, 21 2232 3271. Se preferir, também pode participar por e-mail. É só escrever para salto@tvebrasil.com.br. Duas turmas percorreram trechos históricos do centro do Rio de Janeiro em busca de pistas sobre a fundação e o crescimento da cidade. A nossa equipe também seguiu as duas expedições. Mas antes de acompanhar os alunos nessa viagem, que tal saber um pouco mais sobre a história da cidade? A cidade do Rio de Janeiro foi fundada em 1º de março de 1565. Seu fundador, o português Estácio de Sá, queria evitar que o território fosse ocupado pelos franceses. Em 1808, a família real portuguesa veio para o Brasil e se estabeleceu na cidade. Ao longo do tempo, o Rio de Janeiro, uma das mais importantes cidades do país, passou por várias mudanças. Deixou de ser a capital, mas conservou um patrimônio arquitetônico que conta com mais de 440 anos de história. Uma caminhada pelo centro da cidade do Rio de Janeiro. O destino, o Brasil Império. A ideia foi do professor de História, que convidou colegas de outras áreas para a atividade. A primeira parada foi no chafariz do Mestre Valentim, na Praça 15. Era aqui que estavam as lavadeiras, era aqui que estavam os animais bebendo, era aqui que estavam os escravos, era aqui que estava a população mais populacho, digamos assim, da cidade, que reunia em torno do chafariz, da bica d'água, para se servir de água. Em seguida, a expedição se dirigiu ao Paço Imperial e os alunos puderam ver o local que serviu de moradia para a família real portuguesa. Mais adiante, na rua 1º de Março, a primeira rua da cidade, a literatura foi usada como fonte de informação sobre o passado. Por meio de crônicas da época, os alunos souberam da reação dos portugueses ao encontrarem índios na chegada ao Rio de Janeiro. Eles eram homens e mulheres que tinham os corpos mais proporcionados do mundo. Uma forma de aprendizagem bem diferente da que acontece na sala de aula. A didática é outra, né? É em cima de livros, de mapas, é muito diferente de você já estar no ambiente mesmo, você está andando, você está vendo, você pode tocar, você pode sentir isso de uma maneira melhor. Eu acho que é aí que se dá o aprendizado. Né? O aprendizado se dá quando o aluno, ele por si mesmo indaga, descobre e vai vivenciando essas práticas. Assim é no laboratório, isso aqui é um grande laboratório. Né, que é o grande laboratório da história, que vai cruzar com a literatura e com todas as disciplinas possíveis. E esse cruzamento de diferentes áreas foi o principal ponto de uma atividade realizada por essa outra turma, da unidade Engenho Novo do Colégio Pedro II. Num passeio pelos arredores da Baía de Guanabara, eles ouviram histórias da época da fundação da cidade do Rio de Janeiro. Toda essa região aqui, que a gente já sabe que grande parte dela é aterro, então ela não existia, né? Grande parte da região mais para trás era povoada por tamoios. Com mapas e bússolas nas mãos, os estudantes ouviram as explicações do professor de Geografia sobre a importância da Baía de Guanabara no período em que os europeus fundaram a cidade. Para a gente poder, inclusive em história, entender por que eles foram escolher a Baía de Guanabara como uma baía importante, é necessário que a gente saiba a evolução da própria região aqui. Registrar por meio de fotografias a paisagem do lugar e a interferência do ser humano na natureza também foi uma das tarefas. E com o professor de música, o desafio foi outro. Da mesma maneira como vocês tiraram fotos na parte de artes, representando a localidade que nós estamos, eu vou querer que vocês construam imagens sonoras. Como?
através do gravador de vocês vão fazer uma coleta de materiais sonoros presentes aqui nessa localidade. O planejamento da atividade também exigiu muito dos professores. A gente tinha que mostrar como se daria essa síntese, né, desse trabalho de campo. Então, o jornal foi formulado como a melhor proposta para conseguir fazer essa síntese. Cada grupo produziu um jornal e, apesar da diversidade de títulos, um desafio foi comum: a escolha das informações que deveriam integrar a publicação. Essa parte assim do critério de seleção, né, dos conteúdos, foi acho que eu diria a parte mais tortuosa de criar o jornal mesmo, porque assim, em cada matéria a gente aprendeu bastante coisa, então a gente tinha que selecionar dentro do que a gente aprendeu, não só o que era mais legal, o que a gente achava mais interessante, mas tinha que seguir a matéria, né, porque cada professor passou uma matéria pra gente botar no jornal. Bom, primeiro eu quero agradecer a presença de vocês no programa de hoje. Começar pela professora Mônica Lima, como eu disse na abertura do programa, professora de História do Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Também desenvolve pesquisas sobre a história da África no programa de estudos sobre o negro na sociedade brasileira na Universidade Federal Fluminense, né? A gente viu aí no vídeo a cidade do Rio de Janeiro, alguns espaços de memória, lugares de memória dessa cidade, mas o Brasil é imenso, tem inúmeras outras cidades, inúmeros outros lugares que podem ser lugares de memória, né? Como é que o professor pode, a partir dessa ideia de que não é só uma cidade como o Rio de Janeiro, que recebeu muitas influências europeias, mas que outras cidades também podem ser estudadas, serem trabalhadas nesse projeto de história? Olha, esse vídeo ele traz muitas ideias e abre muitas possibilidades de trabalho pedagógico nesses espaços educativos não formais, né? Que é o tema sobre o qual nós vemos discutindo. As várias cidades brasileiras, sejam elas grandes ou pequenas, elas estão repletas desses lugares de memória. Não somente os grandes museus, não somente as construções impressionantes, mas muitas vezes pequenos lugares, sítios históricos que dizem respeito à população daquelas regiões e que têm um significado para a identidade dos grupos que o compartilham. E há muitas possibilidades de leituras a partir do contato com esses lugares de memória. Por isso, o aspecto interdisciplinar que o vídeo mostra tão bem é tão enriquecedor. Ele possibilita justamente olhar esses lugares de memória sob diferentes pontos de vista. E esses lugares, a visita a esses lugares de memória, o contato com eles, não só traz a história para perto dos estudantes, aproxima, né, essa história, como também possibilita tratar de temáticas diferentes ao contar as histórias que aqueles lugares revelam. Então, grupos sociais marginalizados, grupos sociais excluídos, os afro-brasileiros, os nativos do Brasil, os indígenas do Brasil, os camponeses, tantos grupos sociais que têm parte da sua história muitas vezes refletida nesses lugares de memória. Pode parecer que só o Rio de Janeiro, porque tem uma arquitetura com uma influência europeia, Exato. Né? E isso seria um espaço público de memória. Você está trazendo uma outra visão de outros espaços que podem ser estudados. Sim, né? É muito mais plural, muito mais múltiplo e intenso. Tá certo. A professora Roberta é da Faculdade de Educação da Baixada Fluminense, Rio de Janeiro, na FEB-UERJ, e desenvolve em suas pesquisas a temática dialética do trabalho no MFT. A partir desse vídeo que vimos, dessa atividade que acabamos de assistir, o que o professor precisa saber sobre esses espaços de memória, sobre esses lugares de memória, antes de até mesmo de iniciar um trabalho com seus alunos? Bom, a primeira coisa, assim, a gente, enquanto professor de história, levar em consideração é a questão que esses lugares de memória são construções históricas. Então, esses lugares de memória implicam escolhas de determinados grupos sociais, né? Então, é importante que nós sabermos que nós estamos no interior de uma sociedade de classe. Então, o que nós selecionamos como lugar de memória e o que nós esquecemos como lugar de memória. Então, essa questão da intencionalidade de grupos sociais em construir um passado a partir do seu presente e aí projetar para o futuro a sua memória, que muitas vezes implica um projeto de dominação de classes.
Então, eu acho importante, enquanto professores de história, nós estamos dando esse instrumental para os alunos da reconstrução histórica. Como nós vamos perceber a memória como uma matéria-prima, sim, mas ao mesmo tempo fazer a crítica de como essa memória foi construída. Ou seja, que espaços foram relegados para a posteridade e que espaços de memória foram relegados ao esquecimento. Isso implica um projeto de dominação, já que a gente está escrevendo a história de quem? Dos vencidos, dos vencedores, ou seja, para quem nós queremos delegar esse patrimônio em termos de memória. Então, nesse sentido, é importante a gente ter esse instrumental para os alunos, enquanto crítica histórica, de que lugar foi preservado enquanto memória. Tá certo. Professor Paulo Rogério Filho, professor do Colégio Pedro II, desenvolve estudos sobre a formação do professor de História. O senhor estava à frente ali de uma dessas atividades, né, apresentadas no vídeo. Como é que foi o planejamento daquela atividade? Que metodologia o professor precisa aplicar para se criar uma atividade e se descobrir esses espaços públicos de memória? Tem uma coisa que ficou muito importante no vídeo ali, que o aluno fala, o processo mais tortuoso foi fazer a seleção ali do material. De uma certa forma, ele teve um trabalho de historiador também, um processo de seleção, de escolhas, né? De que memória ele está construindo naquele jornal também, né? Bem, boa noite. Queria agradecer a oportunidade à TV Escola de estar aqui debatendo esse tema. Eu queria abordar exatamente a questão do planejamento da atividade, né? Porque não é simplesmente tirar os alunos da escola e levar os alunos para qualquer tipo de atividade como essa, né? E aí, complementando a fala tanto da Mônica quanto da Roberta, essas preocupações têm que estar presentes, né? Mas existe uma questão que já foi abordada ontem, se eu não me engano, pela professora Cícera Bittencourt, que eu achei muito pertinente, que é a questão que essas atividades devem estar implícitas num projeto pedagógico, né? Dentro de um projeto da escola, dentro de um planejamento do professor, né? Não é alguma coisa que ele cria de uma hora para outra por uma vontade pessoal, né? Eu acho que é uma vontade que acontece dentro de um planejamento pedagógico, que se insere e que aí busca, sim, uma interdisciplinaridade. E acho que essa atividade e essa preocupação, tanto com a intencionalidade quanto a questão de discutir e levar o aluno a uma reflexão sobre o espaço, deve ser múltiplo, né? O mais entrecortado possível de olhares interdisciplinares, como a Mônica colocou, né? Então, assim, acho que existe um momento de planejamento, e esse planejamento deve ser buscado, né, junto a outros professores de outras áreas, no máximo, né, buscando porque esses espaços permitem todas as disciplinas possíveis entrarem nela, as que a gente nem imagina, física, matemática e etc., né? A gente tem um momento da atividade em si, né? E a gente tem um momento de produção e avaliação. Eu acho que tem uma trajetória que essa atividade deve percorrer. E aí eu queria destacar, assim, no planejamento, a seleção. Porque quando a gente faz o planejamento, eu vou fazer a seleção. Quais são os espaços que eu vou percorrer? Quais são as fontes que eu vou destacar? Quais são as informações que eu vou levar? Quais são os olhares que eu quero destacar? Então, isso já tem que ser uma preocupação, não só do professor de História, né, mas eu acho que de todos aqueles que participam. Por isso, uma produção coletiva desse pedagógico, né? Eu acho que eu pararia por aqui mesmo. E aí, falando em seleção, como o próprio aluno apontou, né, ali no vídeo, Isso, foi tortuoso exatamente. escolher, fazer a seleção do que vai entrar, né? Porque no momento que você também coloca o aluno, né, como agente ativo dessa prática, né? desse processo, ele tem muitas descobertas. E uma das descobertas, né, que ele acaba fazendo é exatamente quando ele vai produzir, né, ele vai ver exatamente que ele também faz a seleção, que ele também, né, não é neutro, né, que ele também tem que ter uma interferência nesse processo de produção. E o que ele vai mostrar ou não de tudo que ele viu, acho que isso é interessante, a gente está pensando no planejamento, né? Tá certo. A Maria José do Maranhão vai participar agora. Oi, Maria José. Oi, boa noite. Sou Maria José Barreto, do Teleposto de Bacabal, Maranhão. Como envolver a família num processo de conscientização sobre o preconceito racial para que não haja conflito entre a ideia herdada do educando e os valores colocados pelos professores, às vezes os tipos de dança, o tipo de cultura diferente, como a cultura africana. Boa noite e obrigada.
Obrigada, Maria José, pela participação no programa de hoje. Mônica, ela faz uma referência ao seu texto, né, o texto que consta do boletim, o texto que consta do programa de hoje. Você fala bastante no texto sobre a questão do racismo nas escolas, não só nas escolas, mas na sociedade. Quando a família não entende, quando a família muitas vezes também faz práticas de racismo, como é que isso pode ser combatido hoje na educação brasileira? A primeira coisa, Maria José, boa noite, obrigada pela sua pergunta, aqui para todos nós do programa. Primeira coisa é a gente ter claro que o racismo está disseminado em toda a sociedade brasileira. Né? Foram 3 séculos e meio, 350 anos de escravidão africana no Brasil, não é pouca coisa, foram mais de 4 milhões de africanos trazidos para a nossa terra para ajudar a construir, não por sua própria vontade, né, esse imenso país que nós compartilhamos. Um caminho para a gente superar essas resistências, olha, eu diria que pode não ser uma solução, mas sem dúvida é um encaminhamento possível. Primeiro que a cultura afro-brasileira, a cultura de matriz africana no Brasil, ela é encantadora por si só. Né? As manifestações culturais em termos de música e de dança, ainda que possam gerar resistência, igualmente elas geram uma fascinação, um encantamento. Elas são coloridas, elas são ágeis, elas são múltiplas. E fora o aspecto da cultura africana expressa, né, nas manifestações que nós conhecemos, os maracatus, as congadas e toda uma série de apresentações, há também a nossa língua, a própria língua, o português falado no Brasil, ele é carregado de africanidades. Então, se pode trabalhar isso também com as presenças africanas na nossa maneira de falar, nas receitas utilizadas para as curas dos nossos pequenos males nas nossas casas. Ou seja, uma maneira é fazer perceber, com que essa família perceba, e essa criança pode servir como um agente importante nisso, o quanto essa africanidade está presente em todos nós brasileiros, independente da nossa origem familiar, todos nós carregamos Áfricas. Então, aceitar essas Áfricas é aceitar a nossa brasilidade. Isso. Certo. A Maria Rejane do Tocantins vai perguntar agora. Oi, Maria Rejane. Oi. Boa noite. Sou Maria Rejane, cursista do Teleposto 100, professora Antonina Milhome. A pergunta é: gostaria de saber qual a importância do professor ensinar história fora dos muros da escola. Boa noite, obrigada. Obrigada, Maria Rejane, pela participação no programa de hoje. Volte mais vezes. A professora Roberta. Então, Maria Rejane, esse de fato é um grande desafio nosso enquanto professores de história, que é perceber a dinâmica dos processos educativos dentro do nosso cotidiano e dentro do trabalho. Então, como nós podemos compreender que há uma dinâmica do ensino de história no próprio cotidiano das pessoas, na forma como nós nos relacionamos e na forma como nós trabalhamos. Então, pensar o ensino de história é pensar para além, é pensar uma pedagogia da história. E pensar a pedagogia da história é pensar raiz e projeto. Pensar as nossas raízes, as nossas origens culturais, o nosso modo de vida e o nosso modo de pensar, mas também os nossos projetos de futuro. Então, ensino de história fora dos muros da escola é pensar justamente uma pedagogia que é a nossa pedagogia enquanto sujeitos históricos, críticos e portadores de uma possibilidade de futuro livre para a humanidade. Bom, depois do intervalo, vamos ver como funciona o projeto Viva e Reviva Pirenópolis, que reúne patrimônio cultural, memória e história. A gente volta já. Não me iludo. Tudo permanecerá do jeito que tem sido, transcorrendo, transformando, tempo e espaço, navegando todos os sentidos. Pirenópolis, em Goiás, é considerada patrimônio histórico e cultural brasileiro. A cidade das Cavalhadas tem na Igreja Matriz uma de suas principais marcas. Construída em 1732, a igreja é a maior do centro-oeste do país. Em 2002, um incêndio destruiu o prédio. O fato deu origem a um projeto de preservação do patrimônio, da história e da cultura da região.
Conheça agora o projeto Viva e Reviva. Teodorico Pereira, também conhecido na cidade de Pirenópolis como Seu Ico, passou 30 anos de sua vida como zelador da igreja, até o dia em que, de casa, ouviu o barulho do incêndio que destruiu a matriz. E desde então, viu alguns de seus hábitos serem transformados. E fez muita falta foi o relógio, porque o relógio tocava a hora, então essa hora servia para a gente tomar um remédio. Seu Ico foi um dos moradores entrevistados por esse grupo de estudantes da Escola Estadual Comendador Cristóvão de Oliveira. A ideia era entender a importância da igreja para a cidade. A questão do tocar do sino, como é que era? Tinha um jeito de tocar de um jeito? Sim, o sino era uma complicação que você tiver. Até, aliás, a gente pensa que o sino é só não. O sino é com música, ele é tom. Se toca o sino do carro, você saca do carro. Se toca do bom fim, você saca do bom fim. Se toca da matriz, você saca da matriz. Cada um tem um som. Agora, esse sino, ele tem a batida para toda a cerimônia da cidade. E todas as pessoas da cidade conhecem a cerimônia, aquela pessoa mais velha, pelo batido do sino. Morreu uma mulher, o sino faz bem. Morreu o homem, bam. A história se constrói através do cotidiano das pessoas. E nós queremos, através desse cotidiano, tentar refazer a própria história da igreja e da cidade. Os alunos também visitaram as obras de restauração da igreja. Na conversa com o especialista do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, eles descobriram que nem tudo que o fogo consumiu poderá ser recuperado. A questão dos elementos artísticos é a questão mais polêmica que envolve esse trabalho na Igreja Matriz Nossa Senhora do Rosário. Eles foram completamente volatizados pelo incêndio e não há mais o que restaurar. Durante as várias etapas da pesquisa, os alunos constataram que a igreja nem sempre teve a mesma aparência. A gente descobriu que a igreja teve 3 possíveis fachadas já. Uma que era sem as torres, aí depois veio uma com as torres maiores e depois com essa atual. Também descobrimos que em 1763 foi construída a torre do Batistério, que até então só existia a torre da Cantaneira, que é a torre do sino. Eu conheci mais a história, do que aconteceu, as reformas que ela teve no passado, como que ela foi construída. Essas atividades fazem parte do projeto Viva e Reviva, da Secretaria Estadual de Educação de Goiás. A escola é uma das 6 instituições que participam do projeto. Porque era uma maneira de trabalhar junto com os alunos o patrimônio histórico da nossa cidade. É importante, é uma cidade que preserva a cultura e aí a gente estaria colocando isso com os alunos. Os objetivos do projeto, primeiramente, é preservar, né? E depois levar o aluno a conhecer esse patrimônio, o bem que a cidade possui, para que possa haver uma conscientização e, consequentemente, haver essa preservação. O fogo levou, mas a fé ficou. E a base da igreja continuou, poder construir a igreja de novo outra vez. O coro vai cantar, o sino vai repicar, o relógio vai trabalhar e Nossa Senhora volta para o seu lugar. E aí vai continuar a nova história da igreja. Bem, eu queria aproveitar esse vídeo, Paulo, para fazer a pergunta da Regina Calandrini. Ela é do primeiro teleposto virtual de Belém do Pará e ela diz o seguinte: sabemos o quanto é importante trabalharmos a interdisciplinaridade entre os educadores. Perguntamos, então, como trabalhar esta interdisciplinaridade entre nós, dentro de um contexto que o boletim nos oferece de forma rica, principalmente com o tema de hoje, que retrata lugares de memória, que foi o que vimos aí no vídeo que acabamos de apresentar, por exemplo. Regina, não é? Uhum. Regina, eu acho que uma forma de se buscar o trabalho interdisciplinar, né, seria tentando buscar aqueles elementos que unem e que interligam a discussão desses espaços, né? Eu acho que, assim, uma questão que nós não deixamos, que é a questão conceitual, né? A discussão da cultura, né, e o olhar, né, olhando esses espaços, né, como a Roberta disse, como espaços socialmente construídos, né,
e que tem neles, né, toda uma cultura, né, que eles representam e que resultou neles de uma certa forma. E essa cultura, por ser uma cultura plural, né, eu acho que ela deve ser trabalhada pelos professores, ou seja, os diferentes olhares, né, que buscam, né, conhecer esses espaços, levar as informações desses espaços, trabalhando através da ideia, né, da cultura, permite que a gente discuta de forma interdisciplinar e crie um olhar múltiplo sobre esse espaço. Então, não sei se eu me fiz claro, mas eu acho que essa é uma maneira de se trabalhar com a interdisciplinaridade, buscando elementos que nos unem em torno da leitura, da compreensão daqueles espaços. Que foi o que pudemos ver nesse vídeo, né? Você tem ali, você pode trabalhar ali diferentes áreas do conhecimento, com certeza, né? Como a região, a história da região, perfeito, língua portuguesa, matemática para ajudar a entender ali a reconstrução da escola, da igreja, perdão. Sim, complementando, ou seja, as fontes não são apenas fontes de história, de leitura da história, né? Eles têm neles toda uma marca arquitetônica, eles têm toda uma marca, como ela colocou, política, de construção, de significado, que varia no tempo, né? Então, acho que construir esse olhar, né, é o grande desafio da interdisciplinaridade. Tá certo. Agora, a pergunta do teleposto do NTE de Iporá, em Goiás. Maralinda Oliveira e Lázara de Souza perguntam: na leitura do texto da professora Mônica e de outros autores também, sobre o ensino de história africana e afro-brasileira, percebemos ênfase na extensão geográfica do continente de população negra. Como fica, então, a questão da África branca? Não estaríamos, então, reforçando a ideia de que todo africano é negro e todo o continente possui condições naturais e sociais hostis, professora Mônica? Bom, a pergunta é uma pergunta ótima e ela levanta uma questão que é muito cara a todos nós que tentamos pensar a história do Brasil de uma maneira diferente, como me parece ser essa pessoa que fez a pergunta, essa professora, colega nossa. Bom, em primeiro lugar, a gente usa cada vez menos, praticamente só como uma referência de um tratamento histórico que era dado há algum tempo atrás, a ideia de divisão entre África branca e África negra, né? Sabemos que a chamada África branca, que é a África do Norte, ela, em primeiro lugar, ela não é tão branca assim, é uma África que tem os povos de toda a região do Saara, que tem uma migração árabe importante, ou seja, em termos do tipo biológico dos seus habitantes, a gente não pode nem dizer que ela é uma África branca. Há população branca na África, sim. Em todo o tempo no texto, eu procurei chamar a atenção, e há um item especial que fala disso, da diversidade da África. A África ela é muito diversa, né? Se acostumou a criar a ideia de ou africano ou negro como uma forma justamente daquela sociedade branca tratar o escravo, os escravizados. E, no entanto, sabemos que, mesmo na África, na chamada África Negra, há uma enorme diversidade. Uma diversidade cultural, uma diversidade de paisagens, uma diversidade de complexidade de desenvolvimento, né? A gente tem grandes cidades na África que surpreendem a quem as visita, a gente tem uma riqueza cultural em pequenas aldeias, a gente tem os povos do deserto, enfim, a África é muito mais do que uma divisão entre brancos e negros, isso é verdadeiro. Assim como fazer uma leitura da África somente a partir dos seus males, que é o que mais aparece, é empobrecer justamente toda a riqueza do continente. Riqueza essa que é também nossa, pela nossa herança africana. Ok, Maria do Socorro de Goiás vai participar agora, olá. Boa noite, sou a professora Maria do Socorro, teleposto Cora Coralina do NTE da cidade de Goiás, do estado de Goiás. Só para lembrar, não importa nossa origem familiar, todos nós brasileiros carregamos África dentro de nós. Desse contexto, pergunto, de que forma o professor poderá inserir no seu conteúdo didático a história afro-brasileira para que possa estar construindo e enriquecendo os saberes do aluno? Boa noite e obrigada. Obrigada, Maria do Socorro, pela sua pergunta hoje. Volte mais vezes. Professora Roberta, eu acho que a gente pode incluir aí na questão
da professora Maria do Socorro, também as populações indígenas, outras populações que ficam à margem dessa discussão, não só a nossa cultura, a nossa influência que a gente recebeu das culturas africanas, obviamente, mas outras populações que também ficam à margem dessa discussão nas escolas, principalmente no currículo de História. Então, eu acho que a primeira coisa é recuperar isso, né? Como recuperar a história enquanto método de conhecimento e enquanto experiência vivida. Então, enquanto método de conhecimento, a história ela tem que fazer a crítica à realidade, né? Então, como nós estamos vendo a questão do negro hoje, ela tem a ver com uma questão de classe social, como já dizia o Florestan Fernandes. Então, como a gente está pensando hoje a realidade da população pobre brasileira, na sua grande maioria, negros e negras. Como nós estamos pensando hoje a situação da África, né, que está chegando pelo cinema, né, o Jardineiro Fiel, por exemplo, até o Ruanda. Então, como hoje fazer a atualização dessa realidade da população negra. E como, através disso, da realidade concreta, fazer essa pesquisa histórica da cultura. Então, o que é uma cultura de viola, o que é uma cultura da dança, o que é a cultura da pintura, dos vasos, da cerâmica. Ou seja, como trazer para o cotidiano, não só da sala de aula, mas para o cotidiano da vida, essa experiência que é rica de memória, que é rica de expectativas de vida. Então, nesse sentido, eu acho que a história, o ensino da história nos permite não só buscar ou valorizar a história passada, mas como no presente a gente reatualiza essa vida e essa história no sentido de a gente ter instrumentos para fazer a crítica da nossa sociedade. Olha só, até complementando o que ela disse e lembrando um pouco do vídeo que a gente acabou de assistir, eu fiquei lembrando da fala do seu Ico, né? Quer dizer, o seu Ico e outros seus Icos que existem aí pelo Brasil, eles são portadores de um patrimônio que é nosso, que é o patrimônio material, da memória que, vamos dizer assim, que vai trazer, né, e que pode trazer para as nossas salas de aula, pode trazer para os nossos alunos em visitas ou em atividades em que pessoas com essas características sejam chamadas a compartilhar suas experiências. Pessoas que vão trazer africanidades, vão trazer história ligadas à população indígena brasileira, vão trazer histórias ligadas à sua vida no campo, ou seja, nessa ideia que esses espaços não formais não são apenas espaços construídos, concretos, mas são também espaços em que pessoas presentes, vivas, estão lá preservando essa memória. Enquanto você falava, eu me lembrava aqui, por exemplo, o seu colar que falávamos no intervalo, toda a estamparia africana que poderia ser discutida na escola, por exemplo, até nas aulas de matemática, discutindo a geometria, por que tem aquela riqueza de cores, aquela riqueza de formas, né? Aquilo chega a ser um trabalho de arte, né? Muito mais do que uma roupa, uma simples vestimento, é um trabalho artístico. Há trabalho de educação infantil que lidam com essa questão com crianças pequenas, fazendo trançagem de cabelo nas crianças da escola, independente se elas são brancas, negras, enfim, indígenas, quaisquer que sejam suas origens, né? Usando a literatura, a poesia dos cantos, das congadas, a poesia do samba, a poesia do hip hop. Eu posso complementar? Claro. E nesse sentido a gente está apontando para quê? Para a formação desse sujeito coletivo, porque não é só o seu Ico, né? É o que ele traz enquanto memória histórica, memória coletiva e forma a consciência social desses jovens que estão nas salas de aulas e percorrendo as ruas da cidade, né? Tá certo. Eu tenho um outro e-mail aqui. O Guimar, Andréia, Ana Célia, Águida e Vanilza mandam uma pergunta, não me dizem de onde ela é. Ela diz que todas estão acompanhando o programa e parabenizam pelo trabalho. Obrigada, viu? Gente, volte mais vezes e me manda de onde vocês são. Eu, se não me engano, Sesc Ceará, eu acho que está aqui. Obrigada. Ela diz o seguinte, Paulo, temos uma observação no que se refere à visitação aos museus. Vamos voltar um pouquinho à questão dos espaços, dos centros de memória, dos museus. Consideramos as visitas demoradas, visto que a criança ou o adolescente fica saturado e não obtém rendimento esperado. Como você avalia essa questão que trazem as professoras? Eu acho pertinente, né, a observação. Agora, como eu disse, acho que essas visitas devem ser planejadas, né, pedagogicamente. Então, se nós temos exposições que são muito extensas, né, que demandam, né, um tempo muito grande,
eu acho que elas devem ser selecionadas, aquilo que você quer observar, né, para que você possa alcançar os objetivos da sua atividade. Eu acho que essas atividades devem ter objetivos traçados, pensados anteriormente, e aí então você pode fazer esse tipo de seleção. Por exemplo, quando a gente faz um corredor cultural, como esse que apareceu no início do vídeo, do primeiro bloco, no primeiro bloco, né, na atividade com os alunos no centro do Rio de Janeiro, as cidades, quando elas são grandes, como o Rio de Janeiro, elas têm vários corredores que podem ser feitos, né? Como eu disse, você vai selecionar o que você quer, né, estar verificando ali com os alunos e conhecendo e percorrendo. Então você vai ajustar isso, né, à sua necessidade, né? As condições que você tem, o tempo que você tem, as condições dos próprios alunos, às vezes são crianças menores, e eu concordo que isso precisa ser pensado. E eu acho que para isso os professores precisam ir lá antes, conhecer o local, conhecer o que querem ver e pensar nessa questão do tempo e selecionar. E aí, com a seleção, fica melhor dirigido a atividade. A ida a esses lugares não são idas voluntárias, né? Elas são idas pedagógicas, pensadas, planejadas, para que elas alcancem os objetivos que se quer alcançar. E objetivos, às vezes, simples, né? Fazer o trajeto até para saber se o aluno vai cansar ou não, como diz ela. Com aqui, certeza. Né? Se você se cansou, você vai pensar no... Uma questão prática, assim, preparar os alunos para essa atividade, né? Quais as roupas mais adequadas, né? O que devem levar, porque são coisas que atrapalham muitas vezes a atividade, né? Pensando de forma prática mesmo, técnica. Isso também tem que ser pensado, ou seja, o professor tem que pensar nisso também, né? Tá. Muitas vezes coisas que não são pensadas, não imagina que vai pensar. Com isso, certeza, né? com certeza. Hora do intervalo, a gente volta em instantes. As diversas estradas, ruas, logradouros não são percorridos igualmente por todos. Os ritmos de cada qual, empresas ou pessoas, não são os mesmos. Talvez fosse mais correto utilizar aqui a expressão temporalidade em vez da palavra tempo. Estamos de volta com o Salto para o Futuro, hoje discutindo os lugares de memória. Eu quero começar esse terceiro e último bloco com mais uma pergunta do pessoal de Anápolis, da TV Escola, do NPE de Anápolis. Como estabelecer uma parceria duradoura entre museu e escola, já que o currículo da escola não abre espaço para que o professor possa estabelecer essa parceria, Circe? Bom, é uma afirmação complicada quando diz o currículo da escola. Eu acho que o currículo é construído de uma forma dinâmica com os professores. Né? Não acredito que seja possível nós dizermos que existe um currículo pronto em outro lugar que o professor é obrigado a cumprir. Eu acho que no momento que a gente está vivendo, né, é um momento em que há mais autonomia do professor e da própria escola organizar os seus projetos curriculares e criar o que a gente chama de currículo real. Né? Então, essa afirmação é um pouco complicada, a não ser em casos mais específicos de determinadas escolas. Como política educacional, isso não é o que se supõe. Não é? Então, essas propostas de saídas com os museus, não é? Ela, evidentemente, talvez esteja pressupondo uma questão de formação continuada do professor, que às vezes ele se sente muito inseguro, porque realmente, para o professor sair, ele não pode sair de repente com os alunos ir ao museu, esperar que o museu... Né? Não é extracurricular. Né? Ele tem que saber o que ele vai ver no museu antes, enquanto professor. Ele tem que fazer um projeto de ele também estudar o museu antes dos alunos, né? Porque o museu pressupõe um conhecimento do que ele tem, que oferece e que esteja ligado ao conteúdo que ele esteja trabalhando na sala de aula. Não é largar uma disciplina, eu estou dando história, a regência, eu vou lá estudar a África, entendeu? De repente, eu estou dando uma história política de um lado, ou a Revolução Francesa, paro para dar África, quer dizer, não pode, né? Você tem que estar adequando os conteúdos escolares teus ao projeto de museu que está ali. Aquele museu, por que eu vou visitá-lo, né? Que é enfatizar mais uma vez, por que eu vou ao museu? Lá o museu vai oferecer o quê? Ele oferece um tipo de material que são os objetos. Eu tenho que saber, enquanto professor, como é que eu analiso esse objeto. Como é que o objeto vira material didático,
entendeu? A gente é muito acostumado com livro, mas não com o objeto virando material didático, e ele tem que virar material didático. Tá certo. James, do Tocantins, vai participar agora. Oi, James, tudo bem? Tudo bem, Bárbara? Sou o professor James Aguiar Araújo, orientador de aprendizagem do teleposto do Colégio Estadual Adolfo Bezerra de Menezes, em Araguaína, Tocantins. Sabemos que a escola é um espaço formal de construção, transmissão do conhecimento, mas que também existem outros espaços de saber que também educam, a exemplo de museus, arquivos, TV, rádio, cinemas, teatros, entre outros. Entendemos que, nesse sentido, se queremos formar cidadãos críticos, teremos que utilizar esses espaços que fazem parte do contexto social de nossos alunos e não nos limitarmos apenas às 4 paredes de uma sala de aula. Pergunto aos professores convidados: que estratégias devem ser adotadas pelas unidades escolares para promover uma conscientização nas comunidades locais da importância desses espaços, sem corrermos os riscos de promovermos uma desvalorização da escola como um importante espaço de construção do conhecimento? Boa noite, até a próxima. Até a próxima, James. Obrigada mais uma vez. Professora Marta, ele traz uma questão muito importante, né, do que a gente vem discutindo, que é a ideia por parte da comunidade de que aquele trabalho, aquela saída que é tão importante, tão esperada, né, pelos alunos e pelos próprios professores, tão planejada, não tem a ver com o currículo, aquilo não faz parte da educação que a escola deveria proporcionar. Como lidar com essas questões também, né? Eu até já tinha comentado um pouco isso antes, quer dizer, porque muitas vezes essa atitude de sair, né, de buscar um aprendizado em outros locais, nem todos concordam, né? Pais, a comunidade às vezes reclama disso, não está aprendendo. Está deixando de fazer o programa. Está deixando de fazer o programa, quer dizer, é evidente, exige um certo convencimento, quer dizer, o professor tem que estar seguro de que aquilo é importante. E por que aquilo é importante? Acho que a Cis colocou um pouco, de saber antes o que vai se buscar, qual a relação dessa saída com o conteúdo que está sendo trabalhado. E convencer, quer dizer, também faz parte do olha, isso é importante, isso é complementar o conteúdo. Eu sempre digo, a gente, seja a escola pública, a escola particular, a gente tem que convencer que aquele trabalho é válido e é importante. E eu acho que se o professor estiver seguro dessa importância, ele vai conseguir convencer. Agora, a escola nunca vai perder o seu local privilegiado, né, é o referencial cultural da nossa sociedade, que a escola é o local central. Então não tem perigo da escola perder esse local central. Agora, eu queria só enfatizar um pouco a ideia de museu, de voltar a falar, que eu acho que a ideia de museu, também o museu não pode ser pensado só como um outro lugar de 4 paredes, fechado, daquela concepção. Existem várias concepções de museu hoje, e acho que o professor tem que estar aberto a isso. Quer dizer, o museu não é só aquele lugar que tem placa de museu e que a gente vai encontrar aqueles objetos ordenados de uma tal forma. Quer dizer, eu acho que os professores podem construir outros espaços de museu, como o Cícero já colocou aqui, e eu insisto muito em museus, quer dizer, numa concepção, e aí de que existem as memórias em outros locais. Você falava das festas no intervalo, das festas, exatamente. Eu fiz aqui uma seta que para eu chegar lá nas festas, é uma volta enorme chegar nas festas, porque a última pergunta, né, enfatizou vários museus, mas não colocou como um local de memória e de aprendizado também importante o conhecimento da comunidade. Aquilo que a comunidade sempre fez, variou no tempo, mas que guarda como algo importante para a comunidade. E aí vai ser em qualquer lugar do Brasil, qualquer comunidade faz festa. E eu acho que a festa é um local, festa religiosa, festa cívica, festa só para brincar, quer dizer, toda a comunidade se envolve em festas, que nem que seja o carnaval. E aí é um local de memória em que todos podem se encontrar, e através dessas festas você pode repensar a memória daquele grupo, dos grupos, e inclusive isso pode dialogar, isso pode ser comparado com a história oficial que é contada daquela comunidade ou do Brasil. Quer dizer, como existem memórias e como existe uma história oficial.
Mas a comunidade guarda outras experiências. Você falou do carnaval. O carnaval é diferente no Brasil inteiro, não é só o carnaval do Rio de Janeiro. Em cada região, em cada cidade, em cada pedacinho de rua, é um carnaval. É um carnaval diferente, né? A gente não tem carnavais iguais no Brasil todo. Não. Apesar de já até se tentou fazer um carnaval só. Mas não foi. Ainda bem, né? Ainda bem, né? Eu queria voltar um pouquinho ao texto da Helena. Você fala, Helena, bastante da importância que os museus de ciência tiveram para essa visão de museu de história e museu como lugar de memória que a gente tem hoje. E você diz assim, a gente ainda precisa, né? Os museus de história ainda têm muito a aprender ou ser influenciados por essa visão. Por quê? Por que você acha? O que foi o ponto fundamental para que os museus de história, para que os museus de ciência tenham hoje essa característica? Houve um desenvolvimento inicial, Bárbara, mais voltado para os museus de ciências naturais, com a ideia de se guardar, então, as coleções, né? Mas no século XIX, especificamente, esses museus ganham muita força nas ciências naturais e você começa também a pensar posteriormente os museus de história. Só que no século XX e até hoje em dia, você teve um desenvolvimento da parte dos museus, o que a gente está querendo enfocar aqui é enquanto espaço educativo. Os museus de ciências trabalharam mais, a gente teria assim exemplos, o Museu de Olinda, em Pernambuco, o próprio Museu da Vida aqui no Rio de Janeiro, da Fiocruz, o Museu do Butantã em São Paulo e outros museus pelo Brasil afora, em que houve maiores iniciativas da parte ligada às ciências naturais, né? E os museus de história, sempre talvez com uma enorme preocupação com a preservação desta memória, passaram posteriormente a trabalhar mais nessa perspectiva educativa, então em pensar em cursos de formação de professores, em oficinas pedagógicas. Hoje em dia isso já está mudando, mas a gente percebe ainda que há um oferecimento maior, tanto para a formação de professores, cursos oferecidos pelos museus, ainda nos museus de ciências naturais ou de ciências em geral, o Museu de Astronomia no Rio de Janeiro, que vira e mexe tem curso para professores, e ainda há um oferecimento menor nos museus de história. Daí o meu texto abordar a questão da necessidade de a gente pensar um pouco mais nessa pedagogia dos museus de história, né? Isso talvez explique um pouco ainda esse distanciamento do professor, essa visão de que o museu ainda é um lugar sagrado e que ele não tem um certo receio em fazer parte daquele lugar sagrado. Com certeza, né? eu acredito que sim. Tá certo. A gente está na reta final do programa, finalzinho. Eu gostaria de ouvir de vocês agora as considerações finais sobre tudo o que conversamos hoje aqui. Eu queria começar pela professora Circe. Bom, eu queria mais uma vez agradecer e dizer da alegria de estar aqui discutindo com professores de vários lugares do Brasil, né, que têm essa necessidade bastante grande, né, de inovar e, ao mesmo tempo, como inovar. Né? Quer dizer, eles querem trabalhar com essas novas perspectivas no ensino, né? Que eu sempre chamo de ensino da história, no caso nosso aqui, esses lugares da memória do museu, né? E eu queria só deixar claro assim, nós professores, nós temos que estar sempre estudando e buscando novos conhecimentos. No caso do museu, acho que a primeira pergunta mesmo é essa: o que é o museu? Por que nós temos que trabalhar no museu? Eu acho que essa pergunta inicial vai desmembrar em várias outras questões que vão facilitar o resto do trabalho do professor e levar os alunos para fazer museus dentro da própria escola ou vários outros museus que eles são capazes de fazer. Incentivar até a comunidade a criar um museu também, né? Acho que o professor tem um papel político bastante grande na sociedade. Obrigada, professora Circe. Professora Marta, suas considerações finais. Eu vou continuar o que a Circe colocou, né?
reforçando a ideia de que não deixem de ir a museus e que todo lugar tem um museu, né? Todo lugar tem memória, todo lugar tem patrimônio. Eu acho que tem a ideia de patrimônio cultural, seja material, imaterial, que precisa ser preservado e valorizado. Então, que os professores se animem, né, nessa perspectiva. E também uma questão, né, como se colocou, quer dizer, por que ir a museu? E também que o professor pense, todo museu tem uma história, todo museu tem um porquê que ele foi criado. Eu acho que isso para o professor de história é fundamental. Entender por que aquele museu está ali, que memória ele quer afirmar. E se forem criar um museu, né, que também tenha bastante consciência, quer dizer, para que esse museu que está sendo criado, né? Tá certo. Obrigada, professora Marta. Professora Helena, suas considerações finais. Complementando as falas das minhas colegas, eu acho que eu reforço também a importância da gente ver o museu como parceiro, né? O museu como algo que a gente teria a prova na alegria das crianças, essas crianças que foram entrevistadas, e quando elas colocam que aprendem mais, eu acho que essa seria a prova dos 9, da gente continuar insistindo e muitas vezes ter que quebrar mesmo com mentalidades criadas dentro da própria escola, dos pais. Eu acho que tudo isso é novo, né? A gente está aprendendo, a gente tem uma formação continuada a vida inteira e nós temos que muitas vezes derrubar essas barreiras de mentalidade. Se a gente não experimenta, se a gente não tenta, a gente não investe numa mudança de mentalidade em ver o museu e outros espaços educativos. Obrigada, professora Helena. O Salto para o Futuro de hoje fica por aqui. Eu agradeço as presenças das professoras Helena Araújo, do Instituto de Aplicação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e também consultora desta série, Marta Abreu, da Universidade Federal Fluminense, e Circe Bittencourt, da Faculdade de Educação da USP. Eu agradeço também a você que participou do debate, enviando perguntas e sugestões. No programa de amanhã, vamos discutir os espaços públicos de memória. Eu espero por você. Salto para o Futuro, 15 anos, parceiro do professor.